Imagine por um segundo. Você está sentado num lugar qualquer, numa mesa de café, num banco de praça, num quarto que você conhece bem. E de repente, entra alguém. Você olha para o rosto dessa pessoa e sente algo estranho no estômago, porque você conhece esse rosto. Você já foi esse rosto. É você, só que de anos atrás. A versão que tinha 18 anos, ou 25, ou a versão de antes de tudo mudar. E essa pessoa senta na sua frente, te olha nos olhos e começa a falar. O que ela diria? Essa pergunta parece simples, mas se você ficar com ela por tempo suficiente, ela vai mexer com coisas que você pensava ter resolvido. A maioria das pessoas, quando pensa nas suas versões passadas, pensa assim: eu era mais ingênuo, eu não sabia de muita coisa, hoje eu entendo mais. E isso pode ser verdade. Mas existe um outro lado dessa história que a gente raramente tem coragem de olhar. Porque junto com o que você ganhou ao longo dos anos, existe o que você perdeu. E não tô falando de juventude, não tô falando de energia física. Tô falando de coisas mais sutis. A facilidade com que você acreditava nas pessoas, a coragem de começar algo sem precisar de garantia, a leveza de estar num lugar sem checar o celular a cada 5 minutos, a capacidade de sentir alegria por coisas simples, sem imediatamente pensar no que pode dar errado. Existe uma pesquisa interessante em psicologia sobre algo chamado de dessensibilização emocional. Com o tempo, o cérebro aprende a se proteger. Experiências difíceis ensinam o sistema nervoso a não se expor tanto, a não querer com tanta força, a não confiar com tanta facilidade, a não sonhar com tanta intensidade. E isso não acontece de uma vez, acontece devagar. Uma pequena decepção aqui, uma traição ali, um projeto que não deu certo, uma pessoa que foi embora sem explicação. E lentamente, sem que você perceba, você foi ficando mais cuidadoso, mais calculista, mais fechado, mais desconfiado, e chamou isso de maturidade. Se a versão de você de 10 anos atrás pudesse fazer uma pergunta, eu acho que ela não perguntaria sobre dinheiro, não perguntaria sobre cargo, não perguntaria sobre conquistas. Ela provavelmente olharia para você e faria uma pergunta muito mais simples. Você ainda acredita em alguma coisa? Não no sentido religioso necessariamente, mas no sentido de ter algo que te move, algo que faz você levantar com vontade, algo pelo qual você sente que vale a pena lutar. Porque talvez o maior perigo de envelhecer não seja perder o físico, seja perder a capacidade de se importar de verdade. Vamos ser honestos sobre o que esse encontro imaginário realmente é. Não é nostalgia, não é um exercício motivacional, é um confronto. Porque quando você coloca na sua frente a pessoa que já foi, você é obrigado a responder uma pergunta que passa a vida inteira evitando. Você virou quem queria ser? E não me refiro a cargo, dinheiro ou conquistas externas. Me refiro a algo mais difícil de medir. Você virou o tipo de pessoa que admiraria? Você age de acordo com o que diz que valoriza? Você trata as pessoas ao seu redor do jeito que gostaria de ser tratado? Você ainda tem a coragem de ser honesto mesmo quando é inconveniente? Porque é muito fácil dizer que seus valores são família, saúde e presença, e ao mesmo tempo passar 80% do dia olhando para uma tela. É muito fácil dizer que você valoriza a amizade e ficar meses sem entrar em contato com quem importa. É muito fácil dizer que quer ser presente com seus filhos e estar fisicamente no mesmo cômodo, mas completamente ausente. A versão mais jovem de você não sabia de muita coisa, mas ela sabia de uma coisa que você foi esquecendo. Ela sabia o que queria sentir, não o que queria ter, o que queria sentir. Livre, conectado, vivo, capaz, amado, com propósito. E a pergunta honesta é: você sente isso hoje? Existe uma coisa que quase todo mundo abandona em algum momento da vida adulta. Não é um sonho específico, não é uma pessoa, é uma versão de si mesmo que existia antes do medo ficar grande, antes de aprender que mostrar entusiasmo demais é ingenuidade,
antes de entender que confiar nas pessoas pode doer, antes de descobrir que tratar pessoas pode doer. E não é o problema ter aprendido essas coisas. O problema é quando a proteção se torna uma prisão. Quando você se fecha tanto para não sofrer, que também se fecha para viver. Aqui está algo que a psicologia estuda há décadas, mas que raramente aparece em conversa cotidiana. Você não é uma pessoa só. Dentro de você, existem versões sobrepostas. A criança que você foi, o adolescente que você foi, o adulto que você está sendo agora. E essas versões não desaparecem quando você cresce. Elas continuam presentes, às vezes de forma inconsciente. Sabe quando você tem uma reação desproporcional a uma situação pequena? Fica com raiva de verdade por algo que racionalmente não merecia tanta emoção? Muitas vezes não é o adulto reagindo. É uma versão mais antiga de você que foi ativada por algo que lembra uma ferida antiga. Uma crítica que soa como rejeição. Um silêncio que parece abandono. Uma cobrança que sente como humilhação. Não porque a situação seja de fato isso, mas porque em algum momento do passado, algo parecido aconteceu e deixou uma marca que nunca foi totalmente processada. Então, quando você imagina encontrar a pessoa que já foi, não é apenas um encontro com memórias. É um encontro com partes de você que ainda estão esperando ser vistas, compreendidas, talvez até consoladas. Existe uma coisa que quase ninguém faz: olhar para quem você era e dizer com sinceridade: eu entendo por que você fez o que fez. Não para justificar erros, mas para reconhecer que aquela pessoa estava fazendo o melhor que podia com o que tinha, com a informação que tinha, com a maturidade que tinha, com as feridas que tinha. A maioria das pessoas carrega a culpa de decisões passadas como se a pessoa que tomou aquelas decisões fosse a mesma que existe hoje. Mas não era. Você não era o mesmo. Você não sabia o que sabe agora. Você não tinha vivido o que viveu desde então. Tem coisas que você precisa se perdoar. Não para esquecer, mas para parar de ser julgado por uma versão de você que deixou de existir. Existe outra pergunta nesse encontro imaginário que é ainda mais desconfortável. Quanto de quem você é hoje foi escolhido por você? Porque existe uma diferença enorme entre uma identidade que você construiu e uma identidade que foi sendo moldada pelas circunstâncias, pelo que seus pais esperavam de você, pelo que o grupo social premiava, pelo que o mercado de trabalho recompensava, pelas pessoas ao redor consideravam aceitável. Você foi aprendendo, aos poucos, o que recebia aprovação, e foi repetindo isso, e um dia acordou achando que era você, quando na verdade era o personagem mais bem-sucedido que você tinha desenvolvido para sobreviver no mundo. A versão mais jovem de você talvez soubesse a diferença, porque ela ainda não tinha aprendido a se encaixar. Ela ainda era estranha em alguns contextos, ainda dizia coisas inconvenientes, ainda tinha gostos que não combinavam com o grupo, ainda sonhava com coisas que pareciam sem sentido para os outros. E uma parte da vida adulta é esse processo de polir os cantos. Só que às vezes polir os cantos significa perder o que era mais genuíno em você. Quando você era criança ou adolescente, você tinha uma imagem do que era um adulto de verdade. Alguém seguro, alguém que sabia o que estava fazendo, alguém que não tinha medo das mesmas coisas que você tinha. E então você virou adulto e percebeu algo estranho. Só que agora você entende isso por dentro. E a pergunta que fica é: mesmo sabendo de tudo isso, você ainda está tentando ser o tipo de adulto que o seu eu mais jovem precisava ver? Ou você desistiu de ser esse exemplo e só está sobrevivendo? Essa conversa imaginária não precisa ficar só no imaginário. Existe um exercício simples, mas que poucas pessoas têm coragem de fazer com honestidade. Você pega um papel e escreve como se estivesse falando com a versão de você de 10 anos atrás. Não para impressionar essa versão, não para justificar suas escolhas, mas para responder com honestidade 3 perguntas. A primeira: o que você prometeu a si mesmo que nunca fez? Não promessas grandiosas, as pequenas. Um dia eu vou aprender isso. Um dia eu vou resolver aquilo. Um dia eu vou ser honesto com essa pessoa. Essas promessas não desaparecem quando você as ignora.
Elas ficam, e com o tempo vão criando uma distância silenciosa entre quem você é e quem você poderia ser. A segunda pergunta é: o que você perdeu no caminho que ainda importa? Não o que o mundo diz que deveria importar. O que genuinamente ainda te move quando você para de se distrair. Pode ser uma relação que esfriou, pode ser uma habilidade que abandonou, pode ser um traço de personalidade que foi sufocado. A terceira: se a versão de você de 10 anos atrás pudesse te dar um conselho agora, o que seria? Essa é a mais estranha, porque parece que o passado não pode ensinar o presente. Mas às vezes o que você sabia antes é exatamente o que você precisa agora. A capacidade de recomeçar sem medo, a disposição de pedir ajuda sem vergonha, a clareza sobre o que realmente importava antes de aprender a se convencer de que outras coisas eram urgentes. Voltando ao encontro imaginário, você está sentado na frente da sua versão mais jovem. Ela falou tudo o que tinha para falar, te confrontou, te fez perguntas difíceis. Agora é sua vez. E aqui está o que eu acho que vale dizer, não só para essa versão, mas para você mesmo, agora. Você chegou até aqui, com tudo que pesava, com todos os erros que carrega, com todas as versões de você que não deram certo. Você continuou, e isso não é pouca coisa. Crescer não é só ganhar, é também perder partes de você que precisavam ir, e carregar com mais cuidado do que deveria partes que precisavam ficar. A pergunta não é se você virou exatamente quem queria ser. A resposta provavelmente é não. Para quase todo mundo, a resposta é não. A pergunta é se você ainda está tentando, se ainda existe movimento, se ainda existe disposição de olhar para dentro sem fugir imediatamente do que vê. Porque a pessoa que você era não precisava que você fosse perfeito. Ela só precisava que você não desistisse dela. E se você ainda está aqui, fazendo esse tipo de pergunta, isso diz alguma coisa sobre você. Diz que você ainda não fechou os olhos completamente. E enquanto você não fechar, ainda dá tempo de ser, em alguma medida, a pessoa que você sempre quis encontrar.